Olá, que bom ter você por aqui no canal Escatologia Fácil. Eu sou Israel e nós vamos hoje abordar a eleição do sumo sacerdote em Jerusalém e como isso interfere profeticamente. Antes, deixa eu fazer um pedido para você. Se inscreve nesse canal. Também divulgue esse canal para a gente, dá essa força. Acione o sininho para que você possa ser informado sempre que um novo vídeo for postado. E também divulgue esse canal para a gente. Nós contamos com a sua ajuda, com a sua participação. E deixe aí o seu comentário, deixe uma likezinha legal para que a gente possa interagir aqui. Isso ajuda muito o nosso canal. Ok? Então, roda a vinheta para a gente poder começar o nosso estudo. Existem informações, pessoal, que as pessoas dão e depois param de comentar sobre isso, param de falar sobre o assunto e às vezes deixam no ar as coisas e deixam de se atualizar, de buscar mais informações, de saber como é que as coisas andam em Israel, como é que as coisas estão andando para as profecias se cumprirem em Israel, para as profecias se cumprirem para a volta do Senhor Jesus. Hoje nós queremos citar mais uma questão que foi esquecida. Queremos deixar aqui a informação mais atualizada para você, para que você não seja enganado, para que você não fique enganado, não se mantenha mal informado. Às vezes são questões que a gente informa e que elas ficam naquele tempo e a gente não tem ainda a confirmação de algumas coisas. E aí quando o tempo passa, a gente não atualizou, fica parecendo que aquilo ainda permanece daquele jeito. Ou que aquele assunto de fato é uma verdade. Quando o tempo já passou, as coisas já mudaram, já se descobriu novos detalhes sobre o assunto. E quando você continua vendo o mesmo vídeo no YouTube. Então hoje eu quero falar com você sobre Baruch Kahane. Quero começar mostrando para vocês umas imagens que circulam pela internet. A internet é uma grande divulgadora de muitas imagens. Cuidado! As imagens às vezes podem dizer o que de fato não estão acontecendo. Se você também não tem a imagem por completo, isso também pode ser bem complicado. As informações podem complicar você. Mas acompanha comigo aí essa imagem. Nessa imagem nós estamos vendo uma cerimônia. Nós estamos vendo aí pessoas consagrando um altar bem na base desse muro. Pessoas consagrando um altar bem na base do muro da cidade velha de Jerusalém. E pessoas vestidas como os sacerdotes, levando ofertas, como você pode ver. E essas pessoas estão ali representando, consagrando um altar de sacrifício. Esse vídeo que vocês acabaram de assistir, ele ocorreu agora em 2021. É uma festa de consagração, uma festa de dedicação ao templo. E era bem oportuna a situação onde uma organização nascida em 1988, criada por Israel Ariel, o Instituto do Templo, que fica bem próximo do Muro Oriental, onde o povo de Israel costuma chamar de Muro das Lamentações, onde cerimônias são feitas ali, religiosas, muito importantes para a memória do povo hebreu sobre o templo que estava ali, que hoje existe a Mesquita de Omar, e do outro lado a Mesquita de Al-Aqsa, no lugar onde deveria ter o Templo de Salomão, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Bem, ali há um instituto muito sério, muito respeitado por muitos judeus, que vem criando, que vem recriando todos os utensílios do templo. Agora você vai ver um novo vídeo onde você consegue perceber as pessoas trabalhando. Esse trabalho
vem há longo tempo acontecendo em Israel. Pessoas estão se dedicando à reconstrução de objetos importantes em Israel, de significado importante. E o Museu do Templo de vez em quando expõe também uma maquete do templo que eles pretendem construir. Apresentam e divulgam a reconstrução de um templo, do terceiro templo. E o Instituto do Templo é o mesmo grupo responsável por esta cerimônia de consagração deste altar. Se nós levarmos em conta o que significaria a consagração de um sumo sacerdote e a consagração de um sumo sacerdote depois de 19 séculos sem culto, nós estaríamos nos reportando a Daniel, que fala sobre o abominável que vai se assentar no lugar santo, no lugar onde Deus é adorado. Ou seja, a ideia remete a um momento em que o anticristo se assenta no templo para ser adorado como sendo o próprio Deus. Ele vai exigir ser adorado como o próprio Deus depois de uma aliança feita com Israel, e essa aliança será quebrada na metade do tempo estabelecido dessa aliança. Ela será rompida e o anticristo então ali vai se declarar quem realmente ele é. Para que isso possa acontecer, para que o anticristo possa se assentar no trono, no templo, é necessário que exista um templo. Para que o templo venha a existir, é necessário que se motive o povo de Israel à reconstrução desse templo. Então, o Instituto do Templo é um dos movimentos que se levanta em Israel desde 1988, por Israel Ariel, tentando mostrar ao povo de Israel a importância da reconstrução do templo. Outras forças religiosas, ortodoxas, Askenazi, Sefaradi, eles têm também colocado no coração do povo a importância da reconstrução do templo. Na realidade, mesmo na guerra do ano de 1967, a guerra conhecida como Guerra dos 6 Dias, quando Israel venceu nações que se levantaram contra ela, tentando pegá-la de surpresa, e eles tomaram a Cidade Velha, naquele momento, o líder militar maior de Israel, que estava à frente dos exércitos vitoriosos de Israel, foi pressionado, colocado contra a parede por rabinos que queriam que ele aproveitasse a oportunidade para destruir as mesquitas e construir o terceiro templo. O terceiro templo, então, é extremamente importante. O Instituto do Templo busca, então, gerar essa motivação nas pessoas, entende? Busca gerar esse incentivo nas pessoas. E como é que eles buscam gerar esse incentivo? Primeiro, reconstruindo objetos que o templo precisa ter. E informações que circulam, obviamente, nós não temos a comprovação de todas essas informações. Dizem que eles já gastaram 30 milhões de dólares na reconstrução de objetos para o templo. Também há informações, e algumas delas não comprovadas, de que eles têm todos os objetos para a reconstrução do templo feitos, prontos para serem usados. Também há uma escola de sacerdotes. O Instituto do Templo tem essa intenção. E foi o Instituto do Templo responsável pela consagração de um sumo sacerdote. No ano de 2015, o Instituto do Templo, com um grupo que eles chamam de Sinédrio, elegeram um sumo sacerdote
E esse sumo sacerdote, representativamente, ele fez sacrifícios desde 2015. Ele vem fazendo sacrifícios. E dessa vez, como no vídeo que vocês viram, ele faz um sacrifício simbólico bem ali na base do muro da Cidade Velha. O que para alguns muçulmanos, para alguns palestinos, foi uma ofensa, foi uma atrocidade, foi uma provocação feita pelos judeus. Então, pessoal, vamos entender um pouco a figura do Kohen Gadol, ou o grande sacerdote, que era o mais alto posto religioso no Antigo Testamento, no tempo do tabernáculo, da criação do tabernáculo. O sumo sacerdote coordenava o culto, os sacrifícios, primeiro no tabernáculo e depois no templo em Jerusalém. E de acordo com a tradição bíblica, apenas os descendentes de Arão, irmão de Moisés, poderiam ser elevados ao cargo de sumo sacerdote ou de grande Kohen Gadol. Talvez esse ofício ele tenha começado ali por volta do século XVI a.C. E o primeiro sumo sacerdote a ser listado é Arão, irmão de Moisés. O último sacerdote a ser listado por Flávio Joséfo é Fanias ben Shemuel, mais ou menos no ano 67 e 70 depois de Cristo. A representatividade da figura do sumo sacerdote é extremamente importante para o culto religioso. Dentro da observação religiosa judaica, a tarefa do sumo sacerdote é extremamente importante, porque no templo ele era a pessoa que oficializava as principais cerimônias. Ele carregava uma vestimenta que traduzia toda a realeza do seu ofício diante do Senhor, toda a sua santidade diante do Senhor, e também traziam no peitoral aquilo que simbolizava todas as tribos de Israel e a unidade delas em torno do poder do Deus Altíssimo. Mas o grande momento era o dia do Yom Kippur, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos, ou no santíssimo lugar, e ele ofertava, clamava, orava pelo povo de Israel, para que o Senhor perdoasse o povo por todo aquele tempo, por todo aquele ano, por todos os atos. E esse era o momento mais importante para o povo de Israel. Se o sumo sacerdote fosse aceito pelo Senhor, então o perdão estava garantido a todo o povo de Israel. Se o sumo sacerdote fosse rejeitado, então o Senhor o visitava com morte. Então o sumo sacerdote ele é uma figura muito especial. E falar do sumo sacerdote hoje é considerar o retorno do culto, é considerar o retorno do templo, e isso é muito importante. Então o rabino Baruch Kahane, um erudito das coisas sacerdotais, dos cultos, um rabino que está muito voltado para o entendimento das questões culticas, segundo informações que circularam pelo mundo inteiro, por vários jornais, tanto jornais até mesmo de Israel, como jornais na América, na Europa, no Brasil, dizendo que Baruch Kahane foi eleito o sumo sacerdote de Israel, e no ano passado, ali numa festa importante em Israel, ele oferece sacrifícios depois de passados 19 séculos. Como já disse para vocês, isso tem um significado, um peso muito grande. Contudo, se isso fosse verdade, o fato é que é verdade. Baruch Kahane foi mesmo eleito por um sinédrio, pelo grupo do Instituto do Templo, para ser o sumo sacerdote. Mas ele é uma espécie de sumo sacerdote figurativo.
Ele é uma espécie de sumo sacerdote que está ali para representar a figura sacerdotal. Baruch Kahane não é, para a maioria dos judeus, o sumo sacerdote eleito. E agora eu quero mostrar um trechinho do mesmo vídeo que você viu no início, e você observa agora um pequeno número de pessoas, um grupo minguado de pessoas acompanhando aquilo que deveria ser extremamente importante para Israel. Se Baruch Kahane fosse realmente uma autoridade reconhecida pelos rabinos mais respeitados de Jerusalém e do mundo, os judeus estariam ali, políticos estariam ali, aquele lugar estaria tomado de uma multidão de judeus, porque seria uma atividade, um momento histórico extremamente importante para o povo de Israel. Mas como você vê na imagem, não é o que aconteceu. O Instituto do Templo, ele é esse movimento que leva as pessoas a voltar o seu olhar para a importância do templo. Contudo, eles são um grupo de pouca influência. Eles são um grupo de pequena influência. E para a gente entender isso, nós precisamos entender o próprio comportamento do povo de Israel, a própria história do povo de Israel. Lembrando aqui que o povo de Israel viveu uma coisa chamada diáspora, que foi o espalhamento desse povo, a distribuição, a fuga deles, né, por toda a Europa, pela África e também pela Ásia, pelos países africanos, se distribuíram em diversos países do mundo, inclusive aqui no Brasil. A diáspora espalhou os judeus por todo o mundo durante quase 19 séculos. Eles foram se espalhando pelo mundo inteiro. E nós podemos considerar hoje, é assim que os judeus consideram, que os judeus possuem duas famílias, digamos assim, centrais da linhagem judaica. Os Askenazim, e a palavra Askenazim é referente a uma cidade na Alemanha, são do norte da Europa, então eles estão ali entre Alemanha, Polônia e até mesmo Rússia, e eles têm tanto uma cultura um tanto quanto diferente, religiosamente falando também, como também a pronúncia de algumas palavras hebraicas são feitas, pronunciadas de maneira diferente do outro grupo, da outra família, digamos assim, de judeus, que são os Sefaradi. A palavra Sefaradi significa espanhol em hebraico. Então os Sefaradi, eles estão ali na Península Itálica, na Espanha, em Portugal, em partes da África. Então são judeus que vieram dessa região. Vieram também com a cultura diferente e com a cultura e língua um pouco diferente, pronúncias de palavras um pouco diferentes. O que eu quero dizer e o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que nós não podemos olhar para Israel e ver um grupo religioso. Nós não podemos ver um grupo religioso. Já nos dias de Jesus não eram um grupo religioso. Jesus enfrentava diversos grupos religiosos, saduceus, fariseus, essênios, zelotes, herodianos, e havia um grupo, havia uma multidão de pensamentos. Inclusive há um ditado judaico que diz que onde há dois judeus há três pontos de vista diferentes. Os judeus, eles têm essa capacidade de pensar e refletir e multiplicar ideias. Hoje em Israel nós temos 1,8% da população que é religiosa. E dentro desse 1,8% da população que é religiosa, nós vamos encontrar pelo menos entre 8 a 15 grupos diferentes de interpretação daquilo que eles chamam de lei oral, que é o Talmud. Então veja bem, o próprio judeu,
diverge no ponto de vista quanto a Baruch Kahane, porque ele foi colocado ali, consagrado, e ele foi colocado como sumo sacerdote por uma instituição isolada da religião, uma instituição sem ligações religiosas, embora alguns religiosos apoiem essa instituição, mas foi uma instituição que fez isso, talvez de forma a provocar mesmo o sentimento nos judeus do retorno do culto, porque é essa a intenção deles, mas também de forma representativa, figurativa, como se eles quisessem demonstrar que eles estão próximos de chegar neste momento. Uma coisa muito interessante a se pensar é que a riqueza do judeu é uma coisa conhecida de todos nós. Deus prosperou e prospera aquele povo como ele havia prometido. E se nós olharmos o interior de uma das sinagogas mais importantes em Israel, nós iremos ver um luxo muito grande, uma riqueza muito grande. Em contrapartida, se entrarmos no Instituto do Templo, nós iremos ver coisas muito simples, se comparadas a essa sinagoga que eu acabei de mostrar para vocês. O que vem nos mostrar é o seguinte: se fosse o Instituto do Templo algo que os judeus em massa apoiassem, nós teríamos ali objetos de valor inestimável que estariam ali sendo apresentados, e não é o que a gente vê quando a gente tem a oportunidade de estar naquele lugar. Então, quando a gente visita o Instituto do Templo, o que nós vimos lá são objetos muito interessantes, porque eles são quase que arqueológicos, né? Quase que a remontagem arqueológica de objetos, mas falta aquele glamour e aquela riqueza que a gente sabe que Salomão colocou em tudo que ele fez no templo. O Instituto do Templo fala da reconstrução do templo, motiva os judeus, é sonho dos judeus reconstruir o terceiro templo, eles deverão reconstruir o terceiro templo, estão prontos para isso, preparados para isso, divulgam isso, falam disso o tempo todo, estão preparando sacerdotes para o ofício sacerdotal, o templo parece estar pronto, os objetos podem ser feitos ou ser enriquecidos, aprimorados em questão de meses. A questão aqui discutida é se Baruch Kahane é mesmo o sumo sacerdote eleito. E para nossa infelicidade profética, a gente que gosta de ver os acontecimentos proféticos acontecendo, porque isso traria para nós assim um sinal maravilhoso da proximidade do Senhor Jesus, não é ainda Baruch Kahane. Pode vir a ser Kahane no futuro, mas não é Baruch Kahane, e infelizmente é uma instituição apenas que consagrou esse personagem e esse rabino, e não tem nem para os judeus esse valor que todos nós aqui temos dado a essa consagração. Então, querido, descarta essa ideia. Descarta essa ideia. Houve um movimento e Israel é como um caldeirão fervente. Está sempre havendo um movimento religioso que provoca, porque está todo mundo olhando para Israel, principalmente os religiosos estão olhando para Israel, estão sempre querendo ver alguma coisa ali acontecendo, alguma novidade. Então, pare com isso, tire os olhos disso, porque na realidade nada está acontecendo em Israel com respeito a esse aspecto. Então a gente fica aqui com essa informação, que a gente gostaria de dar uma outra informação para que a gente se sentisse mais perto da volta do Senhor, mas a gente está aqui para dizer a verdade e revelar a verdade para você. Deus abençoe, até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.